Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia, um feliz 2016 para você e para toda a sua família. Desejamos a vocês que neste novo ano seja de muita paz, de ricas bênçãos e de grandes conquistas. Para nós é uma imensa alegria iniciarmos mais um ano com o programa Propósito de Vida ao seu lado. Esperamos que você seja muito abençoado com todas as nossas programações ao longo deste ano. E todas as vezes que iniciamos um novo ciclo, é sempre um tempo oportuno para afirmarmos novos propósitos de vida e meditarmos sobre o nosso posicionamento diante de nosso Pai Celestial. É necessário, no entanto, aprendermos que todas as vezes que estabelecemos um novo propósito perante Deus, para sermos vitoriosos precisamos persistir independentemente dos obstáculos e das dificuldades que se apresentarem, considerando ainda que apesar das circunstâncias muitas vezes contrárias, existe em nossa vida também um poder sobrenatural que nos ajuda a avançar e vencer. Para melhor compreender sobre este assunto, veja o que diz no livro de Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Assista a seguir a mensagem com o pastor Ney Molina e entenda a importância de um propósito de vida e ainda o poder que existe na comunhão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Esta palavra fala sobre morte, fala sobre acidente, fala sobre uma tragédia, fala sobre um propósito que havia se instalado, mas que fora, por certa feita, interrompido. Nesta palavra, Paulo tinha um objetivo. Ele havia acabado de chegar por alguns dias na cidade de Troade, e no dia seguinte ele iria partir, e ele desejava partir o pão com os irmãos daquela cidade. Paulo tinha um objetivo, ele desejava partir o pão, ele desejava realizar uma ceia. E naquele momento em que Paulo programa aquele culto, naquele momento em que Paulo propõe realizar aquele culto, algumas coisas acontecem. Era costume da época que os cultos, depois que começaram a ser realizados, não mais em locais escondidos, era um costume que os cultos fossem realizados nos cenáculos. E o que era um cenáculo? Toda casa daquela época possuía um cenáculo que ficava localizado normalmente no segundo ou no terceiro andar da casa.
É assim que aconteceu quando Jesus disse aos discípulos que fossem e seguissem o homem que tinha um cântaro d'água sobre a sua cabeça. Não era costume homem carregar o cântaro d'água, mas era costume que as mulheres carregassem. Mas então Jesus dá a ordenança, dá direcionamento aos seus discípulos para que sigam aquele homem que tinha um cântaro d'água sobre a cabeça e seguissem até a casa onde ele entrasse. Porque quando ele chegasse ali, o Pai já havia orientado todas as coisas, e Jesus então orienta-os dizendo: vão, sigam aquele homem, e quando vocês chegarem na casa, peçam para o pai de família, o dono da casa, mostrarem um cenáculo mobiliado. Ali preparai a Páscoa. Então era costume que a Páscoa, que a ceia, que os encontros da igreja fossem realizados no cenáculo. E o cenáculo era um lugar que ficava sobre a casa, era um lugar que ficava acima, era o terceiro andar, era o segundo andar da residência. E naquele momento, Paulo estava muito desejoso em realizar um culto e também de partir o pão com os irmãos. E Paulo tinha o desejo de realizar aquele culto. Mas algumas coisas transcorreram. Quem sabe você, neste ano, fez grandes projetos, fez uma programação, traçou metas, objetivos para o ano, mas vieram situações que impediram, por um dado momento, que esses objetivos, que essas metas, que esses projetos fossem atingidos. A primeira mensagem profética que Deus ministra ao meu coração e ao seu nesta noite é de que persevere. Não pare com os projetos que Deus colocou no seu coração. Não interdite os propósitos que Deus tem preparado através da ministração que Ele mesmo colocou ao seu coração. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele colocou ao teu coração um sonho, um objetivo, um desejo, o Senhor Jesus nessa noite quer te ajudar, quer fazer com que o Espírito Santo tenha morada na sua vida para que esse projeto, esse propósito se realize. E neste novo ano que vamos entrar, Deus quer selar este projeto, quer selar este propósito. Quando Paulo reuniu-se com os irmãos naquele culto, ele tinha um propósito: partir o pão. Ele desejava partir o pão com os irmãos. Mas a Bíblia diz assim que os irmãos se reuniram no cenáculo e havia muitas luzes no cenáculo. Quem sabe esse ano você teve um propósito de fazer algo para Deus, com Deus e através da sua fé nele, para que se realizasse na sua vida. Como disse, a primeira mensagem que Deus colocou ao meu coração para ministrar aos irmãos é de que não pare. O projeto que Deus colocou não está fadado à situação econômica, não está fadado a uma situação do país, não está submetido a nenhuma circunstância. O único que pode realizar, dizer vai continuar ou vai parar, é Deus. E neste, Ele está com o controle. Então o propósito que Deus tem colocado ao seu coração está única e simplesmente no controle de Deus. A Bíblia diz no verso 8 que havia muitas luzes no cenáculo. Quem sabe esse ano que está se encerrando, você veio muitas vezes à igreja, você participou dos cultos, você veio para as reuniões de oração, você esteve aqui nos momentos em que os ministérios iriam se reunir
da igreja, ou quem sabe você que nos visita, esteve, mas participou da igreja, participou dos trabalhos, ficou envolvido com tudo, e a Bíblia diz assim que quando um irmão se achega a outro irmão, lá está escrito em Levítico, que são como tochas acesas. Os irmãos vieram, o culto começou, assim como no dia de hoje, os irmãos que estavam louvando, o grupo de jovens que louvava aqui, acendeu a igreja, havia tochas acesas aqui. Quando as crianças falaram também no seu louvor sobre Pedro, Tiago e João, se acendeu as tochas. Mas Deus, que deseja que você seja vitorioso, queria algo mais na sua vida. A Bíblia diz que os irmãos se reuniram no cenáculo, eles foram para o 3º andar, e de que havia muitas luzes no cenáculo, as tochas estavam acesas, os irmãos vieram sedentos, mas havia um jovem por nome Eutico, que também subiu no 3º andar, só que ele não veio para o meio, ele não veio participar assim como os demais. Nesta noite, Jesus marcou um encontro com você, te trouxe aqui para resolver algumas questões em particular na sua vida. Eutico subiu ao 3º andar, mas ficou assentado na janela. Ele estava com metade do seu corpo para dentro da igreja e a outra metade para fora. E ele então, depois do discurso de Paulo, num dado momento, ele cai, porque é acometido de um profundo sono. Quem sabe, você está aqui, você tem vindo à igreja, você tem participado dos cultos, mas ainda existe uma situação que tem feito você estar com uma parte do corpo dentro e a outra parte fora. Você está lá no 3º andar. A Bíblia diz assim, que o culto estava acontecendo no 3º andar. Existe culto terra e existe culto céu. Este culto estava acontecendo na alta dimensão. Paulo, um dado momento, disse assim: eu não sei, eu conheço um homem que há 14 anos, se em mim, se fora de mim, não sei, mas que foi ao 3º céu, e ele viu coisas que não são dignas de serem faladas, de serem ministradas, porque ele foi no 3º céu. Quem sabe você tem estado na igreja, tem ido até o 3º andar. Deus tem dado visão, revelação, direção para muitas áreas, mas você não está no meio. Eutico subiu no 3º andar, mas estava com uma parte do corpo dentro da igreja e a outra parte fora. Às vezes a gente olha aqui nessas mini galerias e ficamos vendo os irmãos, né, lá em cima. Naquele culto, Paulo tinha um propósito. Ele desejava partir o pão. E de repente, Eutico, que estava no 3º andar participando do culto, cai. E a Bíblia diz que ele é levantado. Os irmãos foram até ele e levantam ele morto. Tem pessoas que têm vindo à igreja, que têm participado dos cultos, que têm participado dos trabalhos. Está no 3º andar, mas ele está correndo risco de vida. Ele está próximo a cair do 3º andar. Jesus quer proximidade. Jesus quer você no meio. Os irmãos que estavam no meio estavam seguros. Muitas vezes você está vindo à igreja, mas ainda não está no meio. Quem sabe você, esse ano todo, esteve aqui ou esteve em algum trabalho evangelístico,
mas não estava no meio. Jesus quer que você venha para o meio. A Bíblia fala que havia muitas luzes no cenáculo, e as luzes daquela época eram tochas que ficavam acesas e que soltavam fumaça. Eu fico imaginando, um homem no terceiro andar, ele corria risco de vida, e ainda, ao invés do calor, porque não se sabe se fazia frio ou se fazia calor, ele não tinha o calor e nem tampouco o frescor, mas ele tinha muita fumaça, porque ele estava na janela. Deus, nessa noite, quer fazer com que você venha para o meio. Eutico caiu do terceiro andar. Quem sabe você tinha um projeto esse ano, você tinha um propósito, existia um sonho que Deus havia colocado no seu coração para que se realizasse. E Eutico caiu, interrompeu. O projeto que Deus tinha e que Deus tem foi interrompido por alguma circunstância. Deus quer cumprir esse propósito e não quer que você interdite por nada. Olha, eu ia fazer esse ano, se não tivesse acontecido aquilo com ele ou com ela, ia ser cumprido na minha vida, ia chegar. Quem sabe lá na empresa onde você trabalha, estava próximo àquela promoção, aquela mudança, ia mudar a posição, o salário, ia mudar tudo. Mas aí um Eutico apareceu e mudou tudo, interditou tudo. Quem sabe esse ano era o ano que ia sair o casamento, mas aí teve um problema, o Eutico caiu e o casamento não aconteceu. Então, o que o Pai e o que o Espírito Santo nos ensina? Existe um propósito, existe um projeto, existe um sonho de Deus para ser realizado, e ele vai se realizar. Pergunta, igreja, o que eu devo fazer com o Eutico? Pergunta bem forte. O que eu faço com o Eutico? A Bíblia diz assim, irmãos, que quando o Eutico caiu, Paulo fez 3 coisas. A primeira, desceu. Ele desceu. Quem sabe tem um vizinho, tem um parente, tem um amigo que está caído, estava firme, resoluto, estava firme na igreja, firme nos propósitos, mas está caído. Eutico só vai se levantar se você descer. Paulo estava com o pão na mão, ia partir o pão, mas aí Eutico caiu. Quando Eutico caiu, ele poderia ter dito assim, irmãos: não liga não tem problema não vamos fazer nada não. Mas ele disse assim: eu vou lá, eu vou ver o que aconteceu com esse Eutico. Existem Euticos que se passaram na sua vida, quem sabe esse ano, quem sabe há alguns tempos já, e que Deus, o Espírito Santo nessa noite está dizendo assim: você precisa ir lá, você precisa descer, porque senão ele não vai se levantar. Você precisa ir até o Eutico, senão ele não vai se levantar. E se você for ao Eutico, a sua vitória virá. É preciso que você desça. Mas ele falou muita coisa, ele me maltratou, ele não me respeitou, ele não reconheceu o que eu fiz por ele. A palavra que o Espírito Santo ministra ao meu e ao seu coração nessa noite é: desça. Porque se você não descer, o Eutico não vai se levantar. Então eu vou descer. Além de descer, a Bíblia diz assim, que Paulo desceu, se debruçou sobre ele. Então é preciso que você desça
Eu não sei se é aquele vizinho, eu não sei se é aquele parente, eu não sei se é aquele amigo ou se é aquele desconhecido. Mas o Espírito Santo nessa noite está dizendo assim: vai lá até o Eutico, desça e se debruce sobre ele. A Bíblia fala que Paulo se debruçou e abraçou Eutico. E aí ele deu uma notícia: não vos turbeis, a sua alma ainda está nele. O que Deus vai fazer quando você descer até o Eutico é um grande milagre. O que Deus vai fazer quando você se debruçar e abraçar esse Eutico vai ser um grande milagre. Tem gente achando que já não tem mais jeito para ele, mas você não vai ser conhecido como aquele que teve o problema. Você vai ser conhecido como aquele que levou a solução, que foi até ele, desceu, abraçou e levantou o Eutico. É dessa maneira que Deus quer fazer o seu nome, a sua vida, o seu ministério, o seu trabalho conhecido, como aquele que levanta, como aquele que desce e faz levantar o Eutico. Paulo estava para partir o pão. Quem sabe, como eu disse, você estava para se casar, estava para receber a promoção, estava para mudar de casa, e aconteceu algo que ele ou ela fez, não te respeitou, não pensou, mas Deus, nessa noite, quer que você desça até ele, abrace e faça-o levantar, porque se você assim o fizer, o milagre vai acontecer. A Bíblia diz assim que Paulo foi até Eutico, desceu, se debruçou, abraçou o Eutico e anunciou para todo mundo: não vos turbeis, a sua alma ainda está nele. Deus vai te dar palavras de vitória e você vai dizer para muitos: ele não está caído, ela não está caída, ele se levantou, Jesus mudou, transformou, está de pé e vai ser vitorioso. Paulo, eu fico imaginando se num culto como esse, em que nós estamos participando, alguém caísse do terceiro andar durante o momento em que estamos ministrando e depois fosse lá abraçado, fosse levantado por um dos ministros que estão aqui. Eu tenho certeza que esse culto ficaria parecido com um culto da virada, porque ia até a meia-noite, ia passar muito mais, ia ficar conhecido como aquele culto que ressuscitou o morto. Não era mais o culto da família, não era mais o culto do domingo, não. Ia ser conhecido como o culto daquele jovem que caiu, morreu, e que Paulo, pelas mãos de Paulo, Jesus operou um milagre. A Bíblia diz assim, que Paulo desce, abraça, levanta Eutico, que já estava morto, e diz assim: não vos perturbeis, a sua alma ainda está nele. Paulo volta, sobe no púlpito, lá no cenáculo, e fala: vamos partir o pão. Tem coisas que aconteceram na sua vida, que interditaram tudo, mas nesta noite, Jesus, o Espírito Santo, o próprio Pai está dizendo assim: você vai vencer, vai concluir este projeto. Aquele que começou a boa obra é fiel, e ele vai aperfeiçoar, você vai concluir, vai vencer, e vai então cumprir o objetivo que Deus colocou no seu coração. Paulo não se intimidou, nem pela circunstância ruim que aconteceu, tampouco pelo milagre que ocorreu. O que Deus está nos ensinando nessa noite: este ano de 2015, coisas, acidentes, problemas, dificuldades vieram, mas o Pai das Luzes diz para mim e para você: deixe para trás. Existe um milagre aí grande chegando através da sua vida, e este milagre
vai glorificar o meu nome, assim diz o Senhor, para que você e aqueles que estão contigo possam cumprir o seu propósito, partir o pão. Partir o pão significa ter a comunhão. Não vai ser o problema, não vai ser a dificuldade, não vai ser a circunstância ruim. Quem sabe alguém deu um telefonema e deu uma notícia ruim. O Espírito Santo nessa noite está dizendo: é o Senhor quem dá a última palavra. E ele diz assim como falou na boca de Paulo para os que estavam ali: não vos perturbeis, a sua alma ainda está nele. Nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: não vos perturbeis. Existe um tempo novo de vitória, de bênção, em que você será usado para levantar muitos eúticos que estão caídos. Amém? Eu creio que através dessa mensagem foi possível você compreender a importância de termos um propósito claro e definido em nossa vida, e também de como enfrentar eventuais obstáculos e as contrariedades que possam surgir em nossa caminhada. Lembrando que devemos sempre fazer o bem às pessoas que nos rodeiam, nunca se esquecendo do que está escrito em Tiago 4,17, onde nos diz: aquele que, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aprendemos também que Deus quer usar as nossas vidas como canal para levantarmos pessoas que estão caídas e que necessitam de que nos acheguemos a ela, e que elas sejam abraçadas com ministração de palavras, de perdão, de vida e de vitória. Seja um instrumento de Deus na vida das pessoas neste novo ano. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes, confira comigo nossa agenda para esta próxima semana. Amanhã, domingo, culto da família com o pastor Rosival Molina às 19h30. Terça, culto de oração. Quarta, reunião das mulheres. Sexta, culto de campanha. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30. E na terça e quinta, às 20 horas. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos por todas as maravilhas e milagres que já nos tem concedido. Obrigado por Tua palavra nesta manhã, obrigado por Tua presença neste dia. Agora, neste momento especial de oração, nós clamamos a Ti por todas as pessoas e por todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. Onde quer que elas estejam, seja na sua casa, no seu trabalho, num leito de hospital, numa situação de aprisionamento físico ou espiritual, nós suplicamos a Ti para que o Teu Espírito Santo venha visitar todas estas pessoas, dando refrigério à sua alma, operando cura no corpo e na mente. Retira todo sentimento de desânimo, de falta de fé, fortalece o emocional, o sentimental. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém.